O maior erro que eu cometi como mulher empreendedora e que me custou caro. Me custou caro não só de dinheiro, mas de tempo também, porque eu fiquei foi muito tempo perdido tentando me encontrar em algo antes de descobrir isso que eu estava fazendo de errado. Esse erro que me custou caro foi quando eu comecei a empreender logo no início, eu achava que todo o segredo estava em estratégias externas. Então, era uma nova estratégia que eu precisava aprender. Eu sempre achava que tinha algo que eu precisava aprender externamente. E claro que não vamos ser hipócritas, nós empreendedoras, nós mulheres empreendedoras, nós sabemos que é muito importante entender sobre negócios, sobre marketing, sobre vendas, sobre estratégias, sobre dados. Isso é muito importante. Não vamos dizer que apenas a parte interna é importante, mas o maior erro que eu cometi foi focar somente nessas estratégias externas e esquecer do meu lado interno, de trabalhar a minha mentalidade. Hoje, esse é o meu nicho, é o que eu falo de mentalidade, eu falo de rotina, eu falo de estrutura, de alta performance, mas quando eu comecei a empreender, eu achava que isso era tudo bobagem. Eu não levava isso a sério, eu não aprofundava nisso, eu só olhava para a parte racional, para a parte estratégica mesmo do negócio e não olhava para a minha mentalidade, para como eu estruturava a minha rotina, para como eu organizava a minha rotina, para como era a qualidade dos pensamentos que eu tinha, como eram as palavras que saíam da minha boca. Nada disso eu dava importância. Então eu era uma pessoa extremamente negativa. Por incrível que pareça, hoje eu sou uma pessoa que eu chego a ser um otimismo tóxico, de tanto que eu acredito que as coisas vão dar certo. Não, eu não só acredito que as coisas vão dar certo, mas eu faço o que está dentro do meu alcance para que as coisas deem certo. Não é um otimismo também tóxico, de achar que tudo vai dar certo sem eu fazer a minha parte. Não, eu faço a minha parte e eu sempre acredito que tudo vai dar certo. Mas eu não era essa pessoa. Eu sempre acreditava que o pior ia acontecer. Eu sempre acreditava que ia dar errado. Eu sempre acreditava que eu não era boa o suficiente. Eu sempre acreditava que dava certo para os outros e não para mim. E aí eu pensava, preciso aprender tem mais alguma coisa que eu preciso aprender, tem algo que eu preciso aprender. E eu não olhava para dentro, não olhava para a minha mentalidade e para como eu estruturava a minha rotina. Além de ter uma mentalidade que não era uma mentalidade preparada, forjada para ser empreendedora, porque empreender envolve muitos desafios. Então, é impossível dizer que você vai conseguir empreender sem ter uma mentalidade treinada. Somente sabendo coisas externas, estratégias externas, você não vai conseguir. Porque se fosse assim, muitas pessoas muito inteligentes eram muito ricas. E não é o que a gente vê. Tem muitas pessoas inteligentes que não ganham de maneira proporcional à sua inteligência. Por quê? Porque elas têm inteligência em aprender coisas técnicas, mas quando se trata de desenvolvimento pessoal, de mentalidade, elas não têm essa inteligência. Então, quem tem uma mentalidade inteligente de ser forte, resiliente, positivo, otimista, ter paciência, entender que os processos levam tempo, que as coisas levam tempo para começar a acontecer. Quem tem isso tem mais do que quem tem uma inteligência, um QI super elevado, super fora do normal, mas que não tem paciência e resiliência. Então, a pessoa mediana com resiliência vence, enquanto a pessoa extraordinária sem resiliência não vence. Isso é um fato. Então, nós vemos pessoas medianas sendo bilionárias, tendo resultados extraordinários. E essas mesmas pessoas dizem que elas são medianas. Então, isso é um fato. Quando eu olhei que eu estava focando em tudo, menos na minha parte interna, aí eu comecei a buscar, eu comecei a entender. E aí, quando eu comecei a cuidar da minha mentalidade, eu me tornei uma pessoa apaixonada por isso, por esse assunto, por esse tema, porque eu vi quem eu estava me tornando. E eu vi que eu estava ganhando mais dinheiro. E eu vi que eu estava tendo resultado que antes eu não conseguia ter. Só que eu estava focada em coisas que antes eu achava que era bobeira, que era a minha mentalidade. E aí, quando eu foquei na minha mentalidade,
As mesmas coisas que eu já fazia começaram a dar certo. Eram as mesmas estratégias, só que começaram a dar certo por quê? Porque eu tinha treinado a minha mente para o sucesso. Porque eu tinha treinado a minha mente para fazer o que precisa ser feito, independente da minha motivação. Então não interessava se o resultado era positivo ou negativo, eu iria fazer o que eu tivesse que fazer. E é só assim que você alcança sucesso. Não só sendo empreendedora, mas em qualquer área, qualquer negócio. Só quando você aprende a fazer o que tem que ser feito, independente da sua vontade, você alcança sucesso de verdade. E aí vem o segundo ponto. Eu não era uma pessoa que organizava a minha rotina. Eu acordava sem saber o que eu tinha que fazer. E isso para qualquer pessoa é devastador, mas para empreendedor é inaceitável, porque para o empreendedor ele se manter crescendo e fazendo mais dinheiro, ele precisa, a empreendedora ou empreendedor precisa saber o que você faz hoje. Então hoje é terça-feira, hoje eu estou numa terça-feira gravando esse vídeo. Terça-feira é meu dia de gravar vídeo. Já é decretado, terça é dia de gravar vídeo. Segunda, eu tenho o que eu tenho que fazer na segunda, o que eu tenho que fazer na quarta, o que eu tenho que fazer na quinta. Eu tenho minhas prioridades de cada dia. Eu tenho minha rotina organizada. Dentro do meu dia, eu já acordo e eu abro ali minha agenda e eu sei, mesmo que eu não abra a minha agenda, eu já sei de cabeça, mas se eu não souber, eu abro a minha agenda e tem tudo que eu tenho que fazer cada dia da semana. Pode parecer uma escravidão, mas é libertador para nossa mente. Traz um descanso mental você ter uma rotina organizada. E eu não prestava atenção nisso. Eu ia vivendo no modo reativo. O que é o modo reativo? O modo reativo é você acordar e aí você começa a servir as demandas que os outros trazem para você. Então é mensagem de colaborador, é time, é fornecedor, é cliente, não interessa. É parente, é mãe, é escola do filho, não interessa o que é. Vão vindo demandas externas, tudo que é demanda externa, e você vai reagindo, resolvendo. Aí você vive no modo reativo, você só resolve coisas que aparecem o dia inteiro, e você vive no modo reativo. O modo proativo é você ter uma agenda. Hoje, para o meu dia, eu tenho X ação que é importante, que é prioridade. Então eu vou fazer ela, tudo que for para reagir, para resolver, vai ser depois que eu fizer a minha prioridade. Então eu vivo no modo proativo. Eu não faço o que chega até mim para fazer. Eu faço o que eu defini que é importante para fazer, porque está no meu plano de enriquecimento. Transformei a minha rotina em um sistema onde eu sei as ações que existem dentro da minha rotina que me levam a enriquecer cada vez mais. E é isso, e é nisso que eu foco. Eu não fico o tempo todo reagindo a demandas externas. E eu não aprendi nenhuma outra estratégia fora do normal que me fizesse ter mais resultados, as mesmas estratégias, só que cuidando da minha mentalidade, estruturando a minha rotina, eu tive resultados muito maiores. Então, o erro que eu cometi, o maior erro que eu cometi foi começar um negócio, começar a empreender, olhando modelos de negócios que estavam no hype ali no momento. Então, quando eu comecei, era afiliado, que estava assim no auge. Era modelo de venda afiliado, vender como afiliado, vender curso como afiliado. Eu comecei nesse modelo de negócio. Depois eu fui para dropshipping, e aí eu fui migrando e eu realmente dei certo no dropshipping, tanto que eu fiquei um bom tempo fazendo dropshipping, depois eu migrei para o e-commerce, depois migrei para o e-commerce no modelo de marca. E hoje eu estou também no modelo de educação, que é o que pulsa meu coração, porque pulsa o meu coração em ensinar para outras pessoas aquilo que eu fiz e que funcionou na minha vida, porque eu saí do zero, do negativo, para o valor expressivo que eu tenho hoje de resultado. Então isso pulsa dentro do meu coração, que é para que as pessoas não cometam os mesmos erros que eu cometi, que foi de olhar para um negócio que está no hype, só porque o modelo de negócio X dá certo para fulano, não quer dizer que esse modelo de negócio vai dar certo para você. Você pode fazer exatamente o que o fulano fez, mas para você não vai dar certo e para ele vai. Então,
Você precisa se descobrir, mergulhar para dentro de você. Claro que você não vai. Você precisa olhar para os modelos de negócios que estão mais em alta. Você precisa entender sobre as nuances importantes de cada negócio, as estratégias de negócio, como eu já disse aqui. Só que você precisa olhar para dentro. Você precisa tratar de dentro para fora. Quando você trata a sua mentalidade, você tem resiliência para seguir em um negócio, para seguir no seu negócio, mesmo no momento que aperta. E a vida do empreendedor, da empreendedora é maravilhosa, porque a gente tem liberdade. Não, a gente é livre, porque a gente faz nossos próprios horários, a gente é livre, a gente financeiramente a gente faz muito mais dinheiro que a maioria das pessoas, mas nós temos também uma vida muito desafiadora. Nós temos uma vida onde, na maior parte do tempo, nós temos desafios. Então, se a gente não tem uma mentalidade treinada para passar como um trator por cima desses desafios, a gente para no primeiro desafio e acabou. E ele não consegue sair dele. E um empreendedor, ele só não dá certo, a empreendedora só não dá certo quando uma empreendedora só quebra quando ela quebrou antes. O CPF quebra antes do CNPJ. O que é o CPF quebrar? É a pessoa que não sabe onde ela está hoje, o que ela quer, para onde ela vai. Então, o erro que eu cometi foi olhar modelos e estratégias que funcionavam para as pessoas antes de olhar, de cuidar da minha mentalidade, antes de sentar e estruturar uma rotina e que você não cometa esses erros. Antes de tudo, cuide da sua mentalidade. Organize sua rotina, crie uma estrutura, saiba onde você quer chegar, o que você precisa fazer para chegar lá. Aproveitando que nós estamos falando sobre esse tema, eu criei a Escola da Mulher Rica. O que é a Escola da Mulher Rica? A Escola da Mulher Rica não é um curso, ela é um sistema de reorganizar a sua vida. Na Escola da Mulher Rica, nós não falamos da parte técnica, nós falamos da parte de mentalidade, de estrutura de rotina, de clareza mental. Basicamente, você define onde você está hoje, você consegue identificar onde você está hoje, onde você quer chegar e qual é o plano. Você desenvolve lá na Escola da Mulher Rica, você aprende a desenvolver um sistema que te leve a alcançar as suas metas. Então, se a sua meta é faturar R$1 milhão por ano, você vai estruturar a sua rotina de forma sistemática para chegar a esse resultado. Lá dentro, eu trago clareza para sua mente. Você clareia a sua mente de uma forma como você nunca imaginou. Você clareia suas ideias, você consegue organizar esse monte de informação perdida, solta aí dentro da sua cabeça. Você consegue treinar o seu cérebro para fazer o que precisa ser feito, independente de motivação. Você vai ver que você vai passar a ter essas ações de forma automática. O que antes você tinha que fazer uma força fora do comum para fazer, você começa a fazer de forma automática, porque você treina o seu cérebro. Lá dentro eu te ensino a criar a sua meta, criar o seu plano, criar uma rotina sistemática para chegar na sua meta, para chegar no seu plano, a reorganizar a sua mente. O link tá aqui embaixo na descrição, porque tudo que você tentar fazer do lado de fora, sem estruturar mente e rotina, não vai ter sucesso, porque tudo que você precisa fazer para ter sucesso é agir de forma consistente. Você só age de forma consistente quando a sua mente está clara, quando você tem clareza do que você quer e clareza do que você precisa fazer todos os dias. O link da escola está embaixo na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo sobre mentalidade, empreendedorismo, rotina, clareza mental, alta performance. E me segue lá no Instagram, tá aqui embaixo também na descrição. Lá no meu Instagram eu compartilho minha rotina nos stories, compartilho também conteúdo de valor. Então me segue lá, me manda um direct falando que você veio do YouTube, porque eu vou amar te responder. Eu mesmo vou te responder. Comenta aqui embaixo desse vídeo se você, como empreendedora, está cometendo esses mesmos erros que eu, olhando só para o externo, sem olhar para o interno, ou se você é uma pessoa que já foca em cuidar da sua mentalidade e da rotina, que eu vou adorar saber. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo e lá nos stories do Instagram.